as pessoas precisam entender. A graça de Deus não é ruim. A graça de Deus é tudo que nós precisamos. Nós só precisamos da graça de Deus. Como diz Paulo, né? Como o próprio Deus disse a Paulo, a minha graça te basta. Então, é só o que nós precisamos. Nós não podemos confundir a graça de Deus com a pregação que estão fazendo da graça. Porque tem muitas pessoas que estão rejeitando a graça, mas porque não conheceram a graça de Deus, conheceram a pregação que fizeram sobre a graça. Né? Então, a palavra de Deus é uma só. Nós não podemos ter uma visão focal e observar apenas um aspecto da coisa. Nós precisamos ter uma visão ampla, né? Aqui, Paulo está dizendo claramente que nós precisamos resistir o pecado até o sangue. Sim. Então, sangue, mas não peque. Exatamente. Porque a ideia que tem é que quando nós recebemos a graça, nós cruzamos os braços e fazemos o que a gente quer. Só que Paulo, que é o apóstolo da graça, vai dizer assim, não, contra o pecado e contra os embaraços dessa vida, você precisa resistir até sangrar. Bem contrário àquilo que nós escutamos muitas vezes, né? Exatamente. Porque, você recebeu a graça, então você pode fazer tudo o que você quiser, porque agora os seus pecados já estão perdoados, você é justo, e de fato os nossos pecados estão perdoados e nós somos justos. Mas o apóstolo da graça nos diz, né? Resistir até o sangue. Eu acho isso interessante. Paulo também escreve em Romanos, no capítulo 6, que ele pergunta assim, a gente vai permanecer no pecado para que a graça abunde? De maneira alguma. Porque a graça é a única libertação que nós temos do pecado. Exatamente. Então o entendimento que dá é que se você permanece no pecado, você está tornando a graça de Deus vã sobre a sua vida. Sim. Ou seja, só nesse texto de Romanos 6, você já dá para ver que Paulo faz uma distinção muito clara entre a graça e o pecado. E que são coisas que não devem andar juntas, né? Mas a graça, de fato, quando nós recebemos, aí é o que ele esclarece aqui. Você tem que abrir mão, você tem que deixar para trás o pecado, os embaraços dessa vida, porque são coisas que não condizem mais, né? Então... E eu acho, e tem algo que eu acho interessante. Interessante, assim, no sentido de fico desconfiado. Porque aparentemente, muitos que estão pregando sobre a graça estão selecionando aspectos da graça para falar. Entende? Então e aí eu não sei se não estão enxergando o todo ou se realmente estão fazendo isso de maldade. Porque pregar sobre alguns aspectos da graça é igual à teologia da prosperidade que se tinha antigamente. É a mesma coisa. É a mesma coisa com uma outra roupagem. Entende? Mas, por exemplo, alguém vai ler o capítulo 12 de Hebreus e vai dizer assim, não, aqui não tem graça. Sim. Porque na cabeça das pessoas já se impregnou uma ideia de graça que não é uma ideia real do Evangelho. Sim, verdade. A graça de Deus, que nós vamos ler aqui sobre a disciplina, né? Sobre Deus açoitando os filhos que ele ama, e a manifestação da graça de Deus é o açoite. Exatamente. Não é a libertinagem, é o açoite. E, assim, ó, como é que eu sei que Deus, como é que eu sei que eu estou debaixo da graça de Deus? É porque eu estou apanhando. Sim. Tem um pai como que filho. me corrige. Como Exatamente. um filho, entende? Então, só que aí esses aspectos da graça de Deus parecem ser omitidos. Sim. Por quê? Aí, porque não estão enxergando o todo? Ou será porque estão interessados em ganhar pessoas a qualquer custo? Então, eu não quero julgar. Sim. E eu não vou julgar. Mas eu deixo a pergunta no ar. Sim. Entende? Será por quê? E é interessante aquilo que o senhor falou, porque aí entra esse confronto da realidade também, né? Porque aqueles que são filhos vão ser corrigidos. Exatamente. E aí, se a pessoa não tem essa compreensão que a graça de Deus também vai falar dos tratamentos de Deus nas nossas vidas para nos levar a esse aperfeiçoamento,
a pessoa vai olhar para a vida dela e vai pensar, nossa, eu ainda tô em maldição, tô amaldiçoado, Isso, tem exatamente. um demônio que tá me perseguindo. Só que você não consegue entender que a graça de Deus também é o amor de Deus que se manifesta através das correções dele. Exatamente. E aí você não consegue ver a mão de Deus, né? Se passar por libertação, isso, aquilo, não, mas espera aí, você é filho, você tem um pai que te corrige se você não andar na linha, né? Então, aí entra esse confronto de realidade, se não tiver compreensão disso, a pessoa vai sofrer muito, porque não consegue ver a mão de Deus. E por não conseguir ver a mão de Deus nesses tratamentos, nessas disciplinas, ela não se entrega, né? E aí Deus vai continuar te tratando até... Ele tem muito tempo para fazê-lo, né? Exatamente. A disciplina só para quando nós aprendemos com a correção do pai, né? Acho isso interessante. Porque todas as vezes que a gente atribui as disciplinas de Deus ao diabo, nós vamos lutar contra o nosso pai. Quando, na verdade, a gente só tem que aceitar. É verdade, pai, eu tô errado, eu preciso mudar nisso. O que eu tenho que aprender, né? E eu vejo que aqueles que anulam esse aspecto da graça vão viver a vida inteira lutando, guerreando, brigando contra o Senhor. Só que é fato que contra Deus nós já perdemos. Então, imagina quanto tempo alguns irmãos nossos na fé não precisam ficar vivendo, lutando contra as mesmas circunstâncias, contra as mesmas disciplinas, porque não identificam o amor do Senhor. E aí, achei interessante que o Senhor nos falou, pastor, que a graça, ela se manifesta nessas correções. Por quê? Nós somos feitos filhos após recebermos essa graça. E só os filhos são corrigidos, né? Nós vamos ver mais adiante. Mas acho isso interessante, que a graça nos faz filhos e nos torna aptos a sermos corrigidos pelo Pai. Exatamente. Glória a Deus por isso, gente. Surge a dúvida no coração de muitos, né? Porque assim, qual que é a ideia que se tem? Quando eu me converter ao Senhor, minha vida vai virar um mar de rosas. Vai dar tudo certo a partir de agora. Porque, afinal de contas, eu sou crente, eu sou filho agora. E essa não é a verdade. Dependendo de como você vai decidir sua vida, depois de converter é que vai começar a dar tudo errado. Exatamente. Então as pessoas elas precisam entender agora que vai dar errado a sua vida. E por que vai dar errado a sua vida agora? Porque antes você não tinha pai. Você podia fazer o que você queria e você estava, vamos dizer assim, à mercê da sorte. Podia dar certo como podia dar errado. Agora que você tem pai, se você continuar embaraçado com o mundo e continuar escravo do pecado, nada vai dar certo. É verdade. Porque você tem um pai que vai usar todas as circunstâncias para te disciplinar. Sim. Quando tem algo que é interessante de se refletir. Quando Deus colocou o povo de Israel no deserto, com a promessa deles irem para Canaã, né? Vou tirar vocês da escravidão do Egito e vou levar vocês para Canaã, para a terra prometida. O que as pessoas não perceberam é que ninguém sairia daquele deserto reprovado. Ou você é aprovado e entra em Canaã, ou você não sai do deserto. Vai morrer. Meu Deus. Então, quando nós falamos de disciplinas de Deus, ninguém vai sair no final reprovado. Ou você é aprovado e alcança a terra da promessa, ou você não vai sair. Fica no deserto até alcançar a aprovação. A aprovação. Meu Deus. Porque aqueles que não foram aprovados morreram no deserto. Exatamente. Então, do deserto você não sai reprovado. Sim. Não sai. Vou entrar na prova e vou sair reprovado. Não sai reprovado. Ou é aprovado ou não sai. Sim. Então, nós precisamos discernir como que Deus tem lidado com a gente nessa questão. Nós precisamos entender que nós temos um pai que nos ama.